Agradeço a doutora Tatiana Melo Aragão Bianchini e concedo a palavra ao doutor Erasmo Vila Verde de Carvalho Filho, procurador-geral adjunto do Banco Central, que falará pelo amicus curiae Banco Central do Brasil. Excelentíssima senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra, senhora vice-procuradora-geral da República, senhoras e senhores, minhas saudações. O papel do Banco Central neste processo, excelências, foi ressaltado pelo ministro relator na decisão que deferiu o ingresso do Banco Central nesta lide constitucional. Pedido de ingresso. A relevância do tema é evidente, assim como a representatividade do Bacen. Em se tratando de instituição competente para calcular a TR, não há dúvida de que sua participação trará subsídios importantes para o exame da questão constitucional. Muito obrigado. Então, excelências, é exatamente este o objetivo do Banco Central, trazer subsídios especificamente a respeito do cálculo da TR, que é este o papel do Banco Central. A TR, ou taxa referencial, é calculada com base na taxa básica financeira. Por sua vez, a TBF era calculada até 2018, levando em conta a média ponderada de juros do RDB e do CDB, os certificados de depósitos bancários e recibos de depósitos bancários, que eram títulos comercializados no mercado pelos próprios bancos. Essa era a base de cálculo da TBF, que, por sua vez, serve de base de cálculo para a TR. Ocorre que, com o tempo, o volume de comércio, de negociação de CDBs e RDBs no mercado diminuiu muito, deixou de ser significativo. Então, se as estatísticas do Banco Central continuassem a levar em conta os CDBs e o RDB, o que aconteceria? A TBF cairia e a TR também teria uma queda vertiginosa. Por isso, o Banco Central, em 2018, propôs, e o Conselho Monetário Nacional assim decidiu, nos termos da Resolução 4.624, modificar a base de cálculo da TBF, portanto, modificar a base de cálculo da TR. E essa modificação teve exatamente o propósito, excelências, de manter a TR nos mesmos níveis praticados para assegurar as expectativas das partes do FGTS. Gostaria de abrir aqui um pequeno parênteses, que o FGTS não foi inventado, não foi criado na Constituição de 1988. Ele é da década de 60. A Constituição constitucionalizou o fundo e recepcionou a legislação do FGTS. O fundo não tem caráter unidimensional. Data vênia, a Constituição não pode ser interpretada em tiras, aos retalhos. Não existe uma única disposição. Foi o fundo que foi constitucionalizado. E qual é a natureza do fundo? Ela não tem apenas uma dimensão de direito do trabalhador. Claro que é fundamental essa dimensão. Mas o fundo tem também a dimensão de financiar o crédito imobiliário, o saneamento básico, a infraestrutura urbana, que também são direitos sociais. Então, essa interpretação que foi feita aqui da tribuna, de forma brilhante nas sustentações orais que me antecederam, de que a única dimensão do FGTS é um direito do trabalhador, do ponto de vista constitucional, não procede, porque o que fez a Constituição foi conferir status constitucional a um fundo que já existia, o FGTS, e que já tinha todo um arcabouço normativo, para usar a palavra, né, em voga, um arcabouço que foi, então, constitucionalizado em 1988. Mas, muito bem, voltando à questão,
O Banco Central, então, por meio da resolução de 2018, reviu o cálculo da TR, abandonou as CDBs e o RDBs, que deixaram de ser representativo, e passou a calcular a TR, a TBF, por sua vez, a TR, com base nas letras financeiras do Tesouro, no mercado secundário. Então, isto é, não o valor dos juros comprados diretamente do Tesouro, mas negociados no mercado. Então, os juros praticados no mercado, na negociação dessas LFTs, levam em consideração a inflação, levam em consideração uma série de fatores. E é essa amostra, essa base, que serve para a estatística que leva ao cálculo. Não é uma conta simples, isso eu gostaria de frisar. Essa resolução número 4.624, ela contém uma fórmula da maior complexidade e que eu gostaria de destacar aqui, pedir Vênia para ler, um pequeno trecho do voto do Banco Central, em que se fundamenta essa alteração que teve no cálculo da TR, que foi necessário realizar. Agora, é uma alteração, o Banco Central tem consciência de que se está mexendo num sistema altamente sensível. Então, essa intervenção tem de ser, e foi, muito cautelosa, muito zelosa, sobretudo com a segurança jurídica. Leio o voto da diretoria do Banco Central. Esta proposta preserva as expectativas criadas pelas partes quando da celebração dos contratos, que utilizam a TR como índice de remuneração, conferindo segurança jurídica aos negócios já realizados, inclusive os de longo prazo. Ou seja, o Banco Central, então, considerou da maior relevância, ao fazer essa alteração no cálculo da TR, a segurança jurídica. E é esse o papel do Banco Central. O objetivo constitucional do Banco Central do Brasil, do sistema financeiro nacional e, portanto, do Banco Central, que é o órgão de cúpula do sistema, é promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, conforme o artigo 192 da Constituição da República. O desenvolvimento equilibrado, excelências, pressupõe a estabilidade financeira, e a estabilidade financeira, por sua vez, depende da segurança jurídica. Eventual substituição do índice previsto em lei por outro índice fixado pelo Poder Judiciário, qualquer que seja ele, data vênia, em nada contribuiria para o desenvolvimento do país. Para os agentes econômicos, a mudança dos índices de remuneração do FGTS gera incerteza, causa insegurança jurídica, aumenta a percepção de risco e, portanto, eleva o custo do crédito. Nesta conjuntura atual em que o Banco Central envia esforços para trazer os índices inflacionários para dentro da meta, o que, infelizmente, impõe sacrifícios à sociedade brasileira, com a manutenção da taxa Selic em níveis reconhecidamente elevados, a revisão do FGTS, data vênia, implicaria no aumento ainda maior do custo do crédito imobiliário, estrangulando sobremaneira essa indispensável fonte de captação de recursos e de financiamento da habitação popular, do saneamento básico e da infraestrutura urbana. Por fim, cito o voto do ministro Gilmar Mendes na ação originária número 1157 do Piauí, que, por sua vez, o ministro Gilmar Mendes se reporta ao ministro Eros Grau. Peço vênia para ler o texto deste acórdão. Doutor Erasto, já terminaram os 8 minutos. Pois não, Excelência, eu vou ler, então, só a frase núcleo desta ementa. Temo, inclusive, pela própria estabilidade do mercado, se nos desatarmos a indexar, a atribuir correção monetária
e a transformarmos a exceção em regra, colocamos o mercado, que é tão prezado aqui, neste tribunal, em risco. O rompimento da regra do nominalismo instala a insegurança nos mercados. Com essas palavras, Excelência, espero o Banco Central ter trazido a esta Igreja Corte subsídios para o deslinde desta relevante questão constitucional. Presidente, gostaria de fazer uma indagação ao Pois não. advogado do tribunal. Pois não, ministro Luiz Roberto. O doutor Saul Tourinho, leal na sua sustentação, disse que houve momentos em que o IPCA era acima de 5% e que a TR era 0,17 ou alguma coisa assim. O senhor confirma essa informação e o que justificaria essa defasagem? Questão importante, Excelência. Veja que ele falou que a TR podia ser 0,3, mas a remuneração do FGTS, ainda que fosse 0,3, não seria só 0,3, seria 0,3 TR mais 3%. Ao ano. Ao ano. Então, já não é bem aquela conta, né, que foi apresentada aqui. Agora, Excelência, eu não tenho de cabeça os índices inflacionários daquela época, mas eu posso garantir que existe um equilíbrio no ativo e no passivo. O FGTS não pode ser visto só de um lado. Ele capta recursos do trabalhador, de um lado, e remunera o trabalhador com base na TR mais 3% ao ano, como bem esclareceu Vossa Excelência, mas, por outro lado, ele empresta recursos ao cidadão mais carente, que é aquele que precisa de um crédito imobiliário subsidiado, e ele tem que cobrar, na outra ponta, o mesmo valor. Muito obrigado, doutor Erasto. Então, agradecendo ao doutor Erasto